Sobre esse posicionamento do Brasil, eu quero conversar um pouquinho aqui com o Bruno Pinheiro, que vai trazer mais informações para a gente a partir de agora, ao mesmo tempo em que nós acompanhamos também os protestos que acontecem ali na Venezuela. Vamos partir aqui para a câmera aberta, né? O Bruno Pinheiro, conta para mim, o Brasil está esperando um resultado mais decisivo, mais completo para poder se posicionar? Até agora apenas saudou o processo eleitoral na Venezuela? Bem-vindo. Justamente, Evandro, somente uma nota que foi divulgada hoje logo nas primeiras horas. Ótima tarde a você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, chamando inclusive de caráter pacífico a forma que aconteceu a votação no emblemático 28 de julho ontem na Venezuela. A saída do ministro Celso Amorim, ela aconteceu um dia antes da votação, iria encerrar essa missão hoje na segunda-feira, juntamente com os seus auxiliares, o que não vai acontecer. O ministro Celso Amorim só deve retornar para a capital federal amanhã, porque hoje uma série de reuniões estão acontecendo, ainda vão acontecer. O governo brasileiro quer ter acesso justamente a essas informações, ele quer ter a certeza que a oposição conseguiu acessar essas atas, conseguiu fazer uma conferência e sim, na sequência, Lula vai se pronunciar. O governo brasileiro, Itamaraty como um todo, vai se pronunciar. Ontem à noite, o ministro Celso Amorim conversou com o presidente Lula, que estava em São Paulo. Hoje de manhã, conversou com o Lula antes de chegar aqui na capital federal. Lula está na residência oficial no Palácio da Alvorada, acompanha simultaneamente essas informações para saber justamente essas informações do ministro Celso Amorim, que está com sua equipe lá na Venezuela. E aí uma outra orientação, Evandro, que foi muito importante do Itamaraty, que orientou a embaixadora do Brasil na Venezuela, Gilvânia Maria de Oliveira, a não comparecer nessa proclamação de vitória de Nicolás Maduro, porque o governo ainda não tem informação se de fato ele foi o vencedor dessa eleição, se o resultado é verdadeiro, se o resultado está correto. Essa orientação veio após informações do ministro Celso Amorim com os seus auxiliares repassaram para o governo brasileiro e aí sim veio essa orientação. Isso tudo acontecendo simultaneamente, quando o ministro reúne lá na Venezuela, repassa informações para o Itamaraty para ver se vai se posicionar ou não. Ele ainda chegou a falar hoje, um pouco mais cedo, que fica muito difícil esse reconhecimento sem ter acesso a essas informações. E só para finalizar, Evandro, rapidamente, ontem à noite eu conversava com alguns embaixadores, ontem à noite com um diplomata, para tentar entender um pouquinho a visão diplomática sobre a ida do ministro Celso Amorim, sobre tudo o que estava acontecendo ontem à noite. Alguns diplomatas e embaixadores que eu conversei na noite de ontem não concordavam 100% com a ida do ministro e com essa representação do governo brasileiro para acompanhar essa eleição. E chegaram a responder que não iriam comentar porque a equipe que estava acompanhando lá na Venezuela e a equipe do ministro Celso Amorim não estava de bom humor. Na verdade, estavam um pouco irritados com essa repercussão, com tudo que estava acontecendo, e eles achavam até melhor não comentar nada sobre a Venezuela. Ou seja, tem uma tensão entre os diplomatas do Itamaraty e entre outros embaixadores que acompanham de longe essa repercussão e aguardam informações sobre o resultado. Evandro Cini. Muito obrigado pelas informações, Bruno. Se você tiver alguma atualização sobre isso, por favor, chame a gente aqui nessa edição do 3 em 1. Há pouco mostramos para vocês imagens ao vivo de manifestações que acontecem também ao redor do mundo diante dessa decisão que foi tomada ali na Venezuela. Eu quero trazer mais uma vez as imagens que mostramos. Essas imagens desse protesto ao vivo, em que as pessoas estão com a bandeira estendida, está acontecendo na Espanha, em Madrid. Então são várias partes do mundo que registraram algum tipo de manifestação diante dos resultados ali nas eleições. Inclusive tinha um cartaz que a gente mostrou um pouquinho mais próximo a pouco, que agora aparece ali no fundo da imagem, que mais uma vez a Venezuela viveu um processo fraudulento nas eleições. Aqui na capital de São Paulo também teve uma manifestação ontem envolvendo alguns imigrantes aqui na Avenida Paulista. Ou seja, o Brasil de alguma forma está sendo cobrado também
por se posicionar, porque ele vive a consequência do que acontece na Venezuela direto na pele. Essas pessoas que hoje estão insatisfeitas e não conseguem oportunidades em seu país, acabam migrando para os países vizinhos, entre eles o Brasil. Ou seja, se a situação continuar da maneira como está, sob o regime de Nicolás Maduro, que é o que os opositores apontam hoje, ou aqueles que não defendem esse regime, de alguma forma, essa situação pode se intensificar, com mais pessoas atravessando a fronteira e contando também com a política do Brasil para poder ser acolhida aqui no país, diante de não verem uma luz no fim do túnel ali na Venezuela. Como é que você avalia essa situação, hein, Fábio Piperno? São muitas coisas envolvidas. Primeiro, veja, a fraude ela não se configurou apenas ontem. Todo o processo ele foi fraudado. A gente falou isso aqui. A partir do momento em que a Venezuela, nas vésperas da votação, ela fecha as suas fronteiras e sabendo que os quase 7 milhões de venezuelanos que estão fora do país, eles foram expulsos pelo regime político e pela crise econômica, então certamente eles têm um viés oposicionista. E a Venezuela fecha as fronteiras exatamente para não ter esse acúmulo também de eleitores contrários. Mas então, só isso já... Oi. Mas aí, Piperno, voltando àquela minha fala anterior, é por isso que eu cobro essa posição mais enérgica, exatamente esse meu argumento do Brasil, de já reconhecer uma fraude, dado todo o processo. Então, mas naquele momento, eu acho que, uma vez que esse processo, esticaram a corda, esse processo chegou até a reta final, até o dia de votação, eu acho que a posição do Brasil, pelo tamanho do Brasil, por tudo que o Brasil representa para a Venezuela e também para a ditadura do Maduro, que vê o Brasil como um dos últimos supostamente aliados, eu acho que isso levaria àquele momento mais tensão. Acho que vai ser importante o posicionamento daqui para frente, porque, veja, a ditadura do Maduro, e é isso que as pessoas, às vezes de boa fé, ingenuamente, tendem a imaginar que, por algum motivo, ele vai ceder à pressão internacional. Não vai. O Juan Guaidó, por exemplo, foi reconhecido por mais de 50 países como presidente da Venezuela, 5 anos atrás. E o que aconteceu? Absolutamente nada. Inclusive, o Brasil reconheceu o Guaidó. E aí? Aí que o Maduro continuou. Então não adianta agora ficar com um discurso bonito em rede social ou exagerar na verborragia, porque não é isso que vai tirar o Maduro do poder. O que me preocupa mais é que, por exemplo, faz já algumas horas que eu estou tentando encontrar posicionamentos da Maria Corina e do candidato Edmundo Gonçalves Urruti e não consigo mais no Twitter. Como é que esses caras ficaram silenciosos nessas últimas 15 horas? Porque alguma coisa aconteceu. É só abrir o Twitter agora. Eles estavam tweetando a cada 15, 20 minutos. De repente, eles sumiram. Por quê? Está acontecendo alguma coisa grave lá. Então, é agora isso que vai exigir atuação internacional muito vigilante. Segreste, estava discordando aí. Por quê? Porque tem manifestações de todos os tipos, da Maria Corina Machado e do Edmundo Gonçalves Urrutia, indicando que eles têm atas pelo 40% do eleitorado que mostram que o Edmundo tem 60% ou mais. Então, como que não estão? Eles já declararam que tem um novo presidente, Edmundo Gonçalves Urrutia. O que mais você precisa, Piperno? Eu preciso o seguinte, isso aí eles falaram no começo da madrugada. Eu quero saber o que está acontecendo lá, porque, inclusive, nessas últimas 12, 13 horas, não tem mais nenhum pronunciamento deles e nenhuma imagem pública deles. Então, talvez eles já estejam sendo, inclusive, alvos de repressão. Inclusive, né, quando você fala... Sim, ou presos... Exato, então é isso que preocupa agora, porque essa queixa deles de que houve fraude, de que o Edmundo teve 60%, isso foi feito até o começo da madrugada. A questão das atas é verdade, porque só apareceram 80%. Onde é que estão os outros 20%? Agora eu quero saber o que aconteceu com eles. E como com 80% das urnas feito o escrutínio, 80%, não é 100%. O CNE já saiu a declarar que o presidente eleito era Maduro. Uma margem muito apertada, né? Como pode ser? Agora, Evandro, a gente falou na semana passada, o envio do assessor Celso Amorim era de alto risco para o governo brasileiro. Porque ele estando lá, se ele não tivesse acesso a poder verificar a eventual transparência, que a gente sabe que não tem, do processo eleitoral,
o governo brasileiro vai ter que escolher entre duas opções. Ou ele avalia fraude, ou ele contraria fraude. Não tem outra. Ou é uma, ou é a outra. E olha que interessante, o TSE não mandou os 2 observadores. Por que não mandou? Foi apenas porque o Maduro reclamou da transparência do processo eleitoral no Brasil através da auditoria às urnas? Ou foi porque eles não teriam acesso a essa verificação do processo e preferiram se abster? E é maravilhoso se isso aconteceu, mas deveriam declarar por que eles não foram. E inclusive, né, o enviado especial, o Celso Amorim, que acabou de ser mencionado aí pelo Gustavo Segré, ele disse que nem o regime e nem a oposição comprovaram as suas afirmações de vitória. A gente tem que ter uma verdade verificada, ele diz. É uma norma de desarmamento básica. Confie e verifique. O resultado só pode ser verificado quando o resultado das várias mesas de votação for divulgado. Não basta dar um número geral.